Pessoal, boa tarde. A paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais uma mensagem essa tarde de terça-feira. Paz de Cristo para quem está entrando. Deixar com vocês uma palavra para a nossa meditação. Diz assim a palavra do Senhor no Evangelho segundo João, no capítulo 5, no versículo de número 5 também. A Bíblia diz assim: Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo, e Jesus, vendo esse deitado e sabendo que ele estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? Essa história aqui é uma história das curas de Jesus, dos feitos do Senhor, que a gente bem conhece, não é uma história desconhecida, né? O paralítico do tanque de Betesda, e ele estava numa situação de paralisia, de enfermidade há 38 anos, ou seja, muito tempo que ele estava ali naquela situação. E quando Jesus chega para poder curá-lo, a palavra fala que ele começa a contar um monte de história. E Jesus faz essa pergunta: queres ficar são? Uma pergunta muito simples. Ele não responde, ele vai e começa falando, né? E a palavra diz assim no versículo 7: O enfermo respondeu dizendo: Senhor, não tenho nenhum homem que me ajude, né, que me leve até o tanque. E ele começa a contar toda uma história. Eu percebo que, pela quantidade de perguntas que são feitas, eu poderia dizer que, assim, de cada 10 perguntas, eu acho que 6, 7 perguntas são sobre cônjuge. E eu não consigo responder, porque eu acho que falta ali um processo de cura ter sido iniciado na vida dessas pessoas. E eu não vou estar ajudando as pessoas a alcançar uma cura, uma libertação, falando de cônjuge. Não, a cura é um processo que Deus ele quer iniciar, mas a gente também tem que querer. Jesus queria curar o paralítico, mas ele faz uma pergunta, e essa pergunta é bem pertinente, né? Queres ficar são? Você quer ficar são? Você quer ser curado? Nós também temos que querer. Chega um momento em que é uma decisão nossa. Você tem que se privar de informações, de correr atrás, de se informar disso, daquilo, de um monte de coisas que acaba fazendo você meter o dedo na ferida e abrindo a ferida e fazendo sangrar de novo. Então, a cura emocional, uma cura sentimental, né, uma dependência emocional, ela é uma coisa que faz a pessoa definhar. E eu vou falar pelo que eu vivi. Chegou um momento que eu decidi não querer mais sofrer aquilo. Eu queria ficar são. Né? O paralítico aqui de Betesda, ele começou a contar para Jesus o que as pessoas estavam fazendo por ele ou estavam deixando de fazer por ele. É interessante, porque ele questiona, ele reclama no versículo 7, né? Para quem está chegando agora, o Evangelho segundo João, capítulo 5, versículo 5 ao 7. No 7 ele reclama. Então ele não estava querendo, ou na verdade, priorizando a cura que estava sendo proposta. Jesus estava propondo curá-lo, e ele prioriza o que fizeram ou deixaram de fazer com ele. E é esse o grande problema. Às vezes as pessoas ficam ali ruminando, né? E aqui a expressão ruminar é repetindo, né? Remoendo, mastigando coisas do passado, e não se submete a um processo de cura, que é sim uma decisão. Quem traz a cura, quem liberta, quem transforma, né? Quem cuida dos nossos corações, da nossa vida, é o Espírito Santo. Só Ele pode fazer isso na sua vida. Só Ele consegue curar essas feridas. Agora, uma decisão tem que ser tomada. Uma decisão deve ser tomada. Você tem que querer ficar são. Em outras traduções, Jesus ele pergunta: Você quer ser curado? Sim, Senhor, eu quero ser curado. Ele poderia ter respondido isso, mas ele não respondeu. Então, isso é necessário, porque você não vai avançar enquanto você não entender que esse processo é seu. Você não vai avançar enquanto você não entender que se trata de você, de mim, é de cada um de nós. Quando somos conduzidos a uma provação, somos atraídos ao deserto, como diz a palavra, Deus ele quer tratar com você. Ele não quer tratar com uma outra pessoa. Eu tinha uma coisa que acontecia na igreja, e isso era bem interessante, né? Eu era muito crítico a essa atitude das pessoas. Às vezes o culto era uma bênção. O culto era sempre uma bênção, mas às vezes era aquele culto que, sabe, todo mundo sentia a presença de Deus, todo mundo se sentia visitado, aquele culto que literalmente pegava fogo, né?
E uma palavra muito forte, uma palavra muito, às vezes de exortação, uma palavra maravilhosa era entregue pelo pastor. E como era uma exortação, às vezes chamando a atenção, corrigindo, para a nossa jornada ser os erros, para que os erros fossem corrigidos, as pessoas às vezes quando acabava o culto, elas ficavam conversando entre elas, elas falavam assim, mas fulano poderia estar aqui, né? Sabe quem precisava ouvir isso? Fulano de tal, ou ciclano, né? O irmão tal, a irmã tal. E eu ficava horrorizado com aquilo, eu dizia, pessoal, olha só, eu acho que quem precisava ouvir o que foi dito hoje estava na igreja. Sou eu, são vocês, somos nós. Foi para nós essa palavra. Quem precisava ouvir, está ouvindo. Quem precisa de tratamento, de cuidado no deserto, é você que está no deserto. Mas e o outro? Meu irmão, minha irmã não se importa com isso não. Tá vendo aqui a queixa do paralítico há 38 anos? Estava reclamando do outro, do que faziam, do que não faziam, conduziam ou não. Jesus, ele ignora o que ele fala. Jesus no versículo 8 diz assim, levanta-te, toma o teu leito e anda. Ele ignora, ele não entra nem no assunto. Ele não entra no assunto, ele fala, levanta-te, toma o teu leito e anda. O Senhor quer te curar. Mas aí é uma decisão sua também, né? Você tem que querer. Queres ficar são? Sim, Senhor, eu quero ficar são. Eu quero ficar são. Não vai ficar mandando WhatsApp, né? Ou recebendo WhatsApp de mensagem de afronta de Satanás. Esses canais devem ser cortados. Devem ser cortados. Deserto, uma das características do deserto é um lugar onde nós somos conduzidos a uma solidão. Entre aspas, solidão, porque o Senhor é conosco. Tem que se privar. Deixar de ouvir, né, coisas que às vezes vêm para esmorecer a nossa fé, enfraquecer a nossa jornada, nos tirar do foco do Senhor, que é ter a nossa vida restaurada em Deus, irmãos. Eu bato muito nessa tecla de restauração pessoal, porque a restauração pessoal, ela te conduz à salvação e de quebra, de bônus, ela te conduz à restauração afetiva, restauração profissional, restauração de saúde, a tudo. Isso é um bônus, isso é um plus. Isso é um extra que Deus vai fazer na sua vida. A restauração pessoal, ela te leva ao projeto de salvação em Cristo Jesus. Projeto esse que o Senhor também se preocupa com a sua vida nessa terra. Deus não negligencia, transcende. Não, olha só, eu só estou preocupado em te salvar, te levar para o céu. Enquanto você estiver na terra, você vai viver passando sufoco. Não é isso. Deus não quer isso de nós, para nós. Não quer nos pôr por cauda, mas sim por cabeça. Não quer nos ver humilhado, mas quer nos exaltar. Porém, existem prioridades e as pessoas não sabem estabelecer as prioridades. Qual era a prioridade daquele homem naquele momento? Reclamar, falar do que tinha acontecido. Murmurar porque ninguém levou ele para o tanque. Ao tanque. Na hora certa. Na hora que ele queria, na hora que ele achava que seria a hora certa de acontecer o milagre, não teve ninguém para poder conduzi-lo. Essa era a prioridade dele. E a prioridade de Jesus? Curá-lo. Curar aquele homem. Curá-lo. Jesus quer te curar. Ele quer operar. Ele quer mudar essa situação. Agora você tem que querer. Tá bom? Faça essa escolha. O Senhor é quem fez a ferida, mas o Senhor é quem sara. Tá doendo, dói demais, eu tô sofrendo, é isso e aquilo, me fizeram muito mal no passado. Tá tudo certo. Infelizmente isso aconteceu. Tá aí, já foi feito. Mas o Senhor quer te curar. Há um bálsamo em Gileade. O Senhor, ele questiona, acabaram-se os médicos em Gileade? Não há mais bálsamo para curar a ferida da filha do meu povo? É claro que há. É claro que há. O que queres que eu te faça? Era a pergunta que Jesus sempre fazia. E nesse caso aqui ele é mais específico. Quer ficar são? Quer ser curado? Isso, grandes coisas na nossa jornada cristã, grandes milagres. Eu quero que você guarde isso no seu coração. Nós vamos encerrar a mensagem. Grandes milagres começam por conta de uma decisão nossa. A decisão é sua. O milagre é de Deus. Que o Senhor te abençoe nessa tarde, meu irmão, minha irmã. Curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal. A paz do Senhor Jesus.